Olá, mais uma vez estamos aqui. Meu nome é Alexandre Silva, sou assessor de investimentos CVM e mais uma vez trazendo um vídeo aqui com um assunto sempre interessante, né? Hoje nós vamos falar sobre fundo de ações, detalhar o que é o fundo de ações, trazer um conteúdo bem interessante sobre isso, tá bom? Mas antes de nós entrarmos no detalhe, queria pedir novamente para você poder se inscrever aqui no canal, para a gente poder continuar trazendo e construindo vídeos com conteúdos que sejam interessantes, tá bom? Dá o seu likezinho para a gente, é importante para o nosso canal, tá bom? E se você eventualmente quiser compartilhar esse vídeo com algum amigo teu, alguém que você conheça, que goste do assunto, que você acha interessante, compartilha. É importante também, além de deixar aqui embaixo o teu comentário sobre esse vídeo, tá bom? É bem interessante. Então, nós preparamos hoje aqui um material para a gente discorrer aqui sobre o assunto fundo de ações, tá bom? O que é especificamente, como é que ele ocorre, as diferenças que existe você estando num fundo de ações ou comprando ações. Então, a gente vai discorrer sobre esse assunto aqui, falando sobre o detalhe deste investimento especificamente, tá bom? Deixa eu dividir a tela com vocês aqui para a nossa apresentação. Ok. Instantinho só, por favor. Então, vamos lá. Então, nós estamos falando hoje aqui sobre fundo de ações, tá bom? E a gente começa trazendo exatamente a pergunta, né? O que é o fundo de ações especificamente, né? Como o próprio nome já diz, ele é bem intuitivo na forma da sua descrição, são fundos que são elaborados, são construídos, são constituídos para investimento em ações, tá bom? O foco dele é dessa forma, tá? Até pela legislação existe a definição de que todo o valor arrecadado, aportado no fundo, ele é obrigado a investir minimamente 67% do valor do fundo em ações, tá? Isso é definido e o gestor tem que, obviamente, destinar este percentual mínimo do que é arrecadado pelo fundo, tá bom? Mas o fundo tem o objetivo especificamente de investir em ações, ok? Isso é bem interessante porque dessa forma o fundo de ação passa a ser a porta para o investidor que não tem o domínio total ainda sobre as ações, né? Sobre como é que ela se comporta, sobre a técnica para escolher os papéis, os seus respectivos segmentos. Quem não tem essa técnica ainda, a pessoa recorrendo, tá, ao fundo de ações, ela consegue já estar dentro da bolsa comprando cotas de um fundo, tá bom? Então a pessoa está comprando cotas de um fundo e este fundo compra ações. Então é a porta de entrada para o investidor que está iniciando na bolsa, tá? É o caminho mais simples, o caminho mais fácil, e a gente sempre recomenda ao investidor que ainda não conhece ações que comece com ações por este caminho, com investimento em fundo de ações, tá bom? Falando um pouquinho aqui sobre o fundo de ações, em um outro vídeo que nós fizemos a apresentação aqui, depois nós vamos deixar o link para vocês aqui, nós falamos como são as duas estratégicas básicas para você poder fazer a escolha quando você vai definir pelas suas ações. No fundo de ações é um pouco diferente, porque você delega a um gestor, a um profissional específico para isso, ele é regulamentado para isso, ele tem uma certificação para isso, que é o gestor de investimento, e ele, na função de gestor,
ele vai montar toda a estratégia para o fundo, tá? Então aqui a gente começa a trazer a informação de que o gestor vai fazer o papel daquilo que normalmente o investidor faz quando ele escolhe as suas ações. No fundo, quem faz isso tudo, quem define tudo isso, é o gestor. É um profissional capacitado para isso, em que ele vai definir a estratégia, o papel, o segmento, o tempo que vai manter aquele ativo na carteira, no fundo, né? Então, o gestor está lá exatamente para fazer esse trabalho. Essa é a função do gestor, tá bom? Agora, o que é interessante? Você tem N fundos de ações, tá? E o que difere um fundo do outro? São as estratégias. E as estratégias, elas estão bem definidas na mente, no mindset do gestor. Então, ele sabe exatamente como gerir, de que forma vai começar a entrar na sua estratégia, o momento mais apropriado para colocá-la em operação. O gestor vai administrar tudo isso, tá bom? Por isso que essa é a porta, é a primeira porta de acesso para a Bolsa, através de um fundo de ações, tá bom? Porque o gestor vai fazer todo esse trabalho. Agora, é sempre interessante você entender a linha de raciocínio, a linha em que o gestor do fundo conduz, né? Qual é a estratégia que esse gestor normalmente traz, né? Qual o histórico que esse gestor tem? Quanto tempo esse gestor que está à frente desse fundo conduz isso? Então, é interessantíssimo, antes de definir pelo fundo, conhecer quem é o gestor que está por trás de cada fundo. Tá bom? Como é que funciona? Como é que funciona? Uma vez que você escolhe pelo seu fundo de ações, tá bom? Você vai ter lá o seu gestor gerindo todo o fundo, e aí, a partir desse momento você delegou para ele, você não tem mais interferência. Então, o gestor, o fundo, vai cobrar uma taxa de administração sobre o valor investido, tá? Essa taxa, ela é uma taxa anual em que o fundo cobra para poder fazer toda a administração. Tem toda uma legislação para ser atendida, existem regras para serem atendidas, e tudo isso tem que ser atendido pelo fundo de investimento, e o profissional gestor por trás do fundo é que faz toda essa administração junto com a sua equipe, tá? Por isso que é cobrado uma taxa de administração sobre o valor investido, tá? E essa taxa, ela não é fechada, cada fundo cobra um determinado valor, então é sempre interessante quando você definir pelo fundo, além de você saber quem é o fundo, quem é o gestor, qual é o histórico desse fundo, é sempre importante você também saber qual é a taxa cobrada por esse fundo de investimento, tá bom? Os fundos, eles se classificam em duas caixinhas especificamente. Existem os fundos que são os fundos passivos. O que é um fundo passivo? Ele é um fundo que vai seguir rigorosamente um índice de ação. No nosso caso aqui, é o Ibovespa, tá? Então, um fundo passivo, ele vai seguir rigorosamente o Ibovespa. Nada além, nem tampouco aquém. Ele vai replicar exatamente o que o fundo, o que o Ibovespa, o nosso índice de ação, vai trazer. Então, se é um fundo passivo, o que o Ibovespa trouxer, o fundo também trará ao investidor que aportou nele. Tá certo? Este é o fundo passivo. Além do fundo passivo, existe uma outra classificação que é o fundo ativo. Este é um pouco diferente, porque o fundo vai buscar superar um determinado índice, tá? Um benchmark. Então, se o benchmark for o Ibovespa, e normalmente os fundos de ações trazem como referência, como benchmark o Ibovespa, quando o fundo ultrapassa o Ibovespa, né, na relação anualizada, se ele ultrapassar, ele vai te cobrar uma taxa de performance sobre aquilo que foi ultrapassado, tá bom? E aí muita gente diz, poxa, mas taxa de administração e ainda cobra sobre performance? Gente, esse é o melhor dos mundos. Por que é o melhor dos mundos?
Porque aqui há um atrativo a mais para que o gestor busque uma rentabilidade melhor do que o índice da ação, que é o Ibovespa. Ele tem todo o interesse de fazer com que o fundo seja mais atrativo do que o benchmark, tá bom? E aí ele vai cobrar uma taxa sobre aquilo que foi ultrapassado do Ibovespa. É chamado uma taxa de performance, tá? Este é o fundo ativo. Ele tem uma atividade para ultrapassar o benchmark, o Ibovespa, tá bom? Pois bem, e qual é o tempo de investimento, né? Nós tínhamos dito lá, quando nós falávamos na definição de cada investidor escolher as suas ações e tudo mais, no vídeo anterior, que eu havia comentado com vocês, aqui também tem um tempo para esse investimento. E é exatamente o mesmo tempo de uma pessoa que compra ação para médio e longo prazo. É para anos. Então, aqui é o mesmo conceito de sócio. O fundo, quando compra ações, ele vai colocando ações dentro da carteira do fundo, ele sempre diz que é um investimento de médio e longo prazo, para anos, tá certo? Então, a mente do investidor tem que estar voltada para esse time, para esse tempo de investimento, tá bom? Uma outra coisa também bem importante, que é legal você saber, é que no fundo de investimento, cada um dele define qual é o prazo que você tem, a liquidez do fundo para poder fazer o seu respectivo resgate. E isso varia de fundo para fundo, né? Então, chega também qual é o tempo, qual é o time em que você vai ter quando você pedir o resgate. Depois que você faz a solicitação do resgate, ao cabo, ao findar do seu investimento ali que você vai definir, depois de quanto tempo aquilo volta para a tua conta na corretora, tá bom? Isso é bem importante também levantar, tá? Então, resumindo, quais são as vantagens e as desvantagens? Então, a grande vantagem de um fundo de ações é que você tem um profissional capacitado, com longa data, com longa experiência, para gerir o teu investimento. Então, você vai estar num mercado extremamente profissionalizado, com um profissional que conhece do assunto que vai gerir o teu investimento. Teu investimento, tudo aquilo que está dentro do fundo, tá bom? E aí, dessa forma, não exige que você tenha um conhecimento profundo sobre os ativos, sobre tudo aquilo que você precisaria ter se você estivesse escolhendo as suas ações. Então, o grande diferencial é que você tem um gestor e acaba sendo, por isso, a porta de entrada para quem quer investir em ações, tá bom? A desvantagem disso, como tudo tem as suas vantagens, o fundo de investimento em ações também tem a sua desvantagem. A desvantagem é você não ter informações dos ativos que estão sendo investidos, tá? O gestor ele não precisa perguntar para você se você concorda ou não. Uma vez que você entrou no fundo, é ele quem vai definir, é ele quem conduz tudo aquilo que está alocado no fundo dele, tá certo? Você não tem condições de saber qual é o ativo, se está comprando, se está vendendo, é tudo administrado pelo fundo de investimento. Então, você não tem essas informações. Além de você não ter a informação, você também não tem interferência alguma. Tá? Você compra a cota do fundo e você não tem interferência no fundo. O fundo vai mensalmente trazer a carta de informações da visão do gestor, de como é que se comportou aquele período e tudo mais, mas você efetivamente não tem a interferência, você tem a informação do que ocorreu, mas não a interferência antes de ocorrer. Isso cabe diretamente ao gestor do fundo, tá bom? Então, finalizando aqui, este é o fundo de investimento em ações, é a porta de entrada para o investidor na bolsa, isso tudo facilita. E aí, se você eventualmente está com interesse de vir para a bolsa, mas ainda não conhece a bolsa, não conhece como definir as suas ações, este é o melhor caminho, é a porta de entrada para você adquirir as suas ações, tá bom? Em linhas gerais é isso, este é o fundo de investimento em ações. A gente finaliza por aqui, lembrando você mais uma vez, para se inscrever no seu canal, a gente está
soltando vídeos com assuntos novos toda semana, tá bom? Se inscreva no canal aqui para você ser notificado de novos vídeos e, além disso, dá um like, é importante para nós, para que a gente possa entender como é que vocês estão recebendo aí todo esse conteúdo que a gente tem subido, trazido aqui para vocês nesse canal, tá bom? Não esqueça de compartilhar, de deixar a tua informação com alguém que você julga que gosta do assunto, que tem interesse no assunto aqui, Bolsa de Valores, ações, e deixa o teu like, é bastante importante, além dos seus comentários, de algum assunto que você eventualmente queira que a gente venha abordar nos próximos vídeos, tá bom? Agradeço infinitamente, mais uma vez, um forte abraço a todos.